É bom a gente explicar. E você que é casado, quando você tiver a oportunidade de estar aqui, a sua esposa não estiver do lado, também fale por que ela não está. A gente precisa honrar o nosso cônjuge. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar falando hoje de chamado. Eu queria dar as boas-vindas para você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, que você possa ser bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Que Jesus possa tocar no seu coração, como tocou no nosso coração aqui, eu acredito, durante esse louvor. Eu acredito que nós já fomos tocados, que a gente já podia levantar, agradecer e ir embora. Mas Deus tem mais, porque Ele sempre tem mais, né? A gente é que acha que Ele é limitado, mas Ele é ilimitado. E nós vamos estar falando um pouquinho disso hoje. O título da nossa mensagem hoje é As Promessas de Deus para Nós. Você acredita que Deus tem promessa para você? Você acredita que ainda hoje Deus tem promessa para você? Você acredita que você serve a um Deus de promessas? E que as promessas de Deus não têm prazo de validade? Olha que coisa fantástica. Você acredita nisso? Você acredita que as promessas de Deus não são vinculadas às circunstâncias, às crises? A promessa de Deus não depende da Covid, do vírus. Tem pessoas que foram promovidas em plena pandemia, porque a promessa de Deus não depende dessas coisas. A promessa de Deus não depende das crises econômicas, tá? Dizem aí que o número de desempregados aí é gigantesco no Brasil. Eu nem sei te falar a porcentagem, porque eu olho mais para a Bíblia do que para o jornal, então não sei te dizer. Mas eu sei te dizer que em meio a esse número enorme aí de desempregados, teve pessoas que conseguiram um emprego novo, em plena crise, porque a promessa de Deus não está condicionada a essas coisas. A promessa de Deus é para todas aquelas pessoas que Ele chamou um dia para fazer parte do reino de Deus. E eu tenho certeza que, como eu fui chamado, cada um de vocês também foi chamado para estar fazendo parte, e as bênçãos faz parte desse chamado. Nós vamos estar falando aí da vida de Abraão. Abraão, um cara que foi chamado quando tinha 75 anos de idade. Que coisa maravilhosa, pessoal. A gente só vê as pessoas falarem que Deus só chama o novinho, né? Só chama a pessoa quando ela está na idade boa para produzir. Mas o chamado de Deus também não tem limite de idade, não, viu? Para fazer a obra de Deus também não tem limite de idade, não. Abraão tinha 75 anos de idade quando Deus o chamou pela primeira vez, quando ele teve um encontro com Deus pela primeira vez. Abraão já tinha uma vida bem resolvida. A Bíblia diz que Abraão já era um cara bom de dinheiro, já era um cara próspero, já tinha muitos servos, tinha muitos animais, já morava ali com a sua família, já era casado, estava com a vida estável. E de repente Deus aparece para ele aos 75 anos de idade e fala: Abraão, eu tenho um chamado para você. Eu tenho uma obra para você estar fazendo. Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 12. Quer sentar? Quer ficar aí? Vocês que sabem. Livro de Gênesis capítulo 12. A gente vai ler do verso 1 até o verso 4. Todo mundo achou? Amém? Você em casa achou? É importante você, mesmo em casa, que você tenha a sua Bíblia do lado. Seja ela de papel, ou seja ela do celular, mas é bom você estar com a Bíblia para estar acompanhando o que a gente está lendo aqui. Verso 1 diz o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito.
E foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Amém? Curva a sua cabeça, Pai, em nome de Jesus Cristo e a tua palavra, Senhor. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, para que fosse ministrada aqui essa manhã. É a tua igreja, é o teu povo, o Senhor sabe qual a necessidade de cada um deles. Por isso eu te peço que não seja somente uma palavra, mas que seja uma semente lançada, uma semente com poder e autoridade, que possa fazer a diferença na nossa vida. Que ninguém saia daqui como entrou, que ninguém assista esse vídeo e fique como está, mas que possa ser renovado e restaurado pelo poder que há na tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Então a gente vê que Abraão já tinha uma vida resolvida, mas que de repente Deus chamou ele para fazer parte de um novo projeto. A gente não sabe se Abraão já conhecia Deus, né? Para você deve saber disso, é lógico, que a única ligação que Abraão tem com Deus ainda não é o Deus de Israel, porque Israel ainda não tinha sido formada. A única ligação que ele tem com Deus é se por acaso a história que aconteceu com Noé chegou aos ouvidos dele, porque Abraão, ele vem da descendência de Sem, que era filho de Noé. O Deus que ele conhecia naquela época ainda não era o Deus de Isaac, de Jacó, era o Deus de Noé, o Deus que havia livrado Noé e a sua família daquele dilúvio que destruiu a terra toda. Quem sabe era só essa referência que ele tinha de Deus. Ele não tinha a referência que nós temos hoje, que Deus é poderoso, que Deus faz milagre. Ele tinha somente essa referência que vinha lá de Noé. Quem sabe foi assim com a gente também, não é? Você conheceu a Jesus porque alguém falou para você: olha, eu conheço alguém que pode mudar a sua vida, eu conheço alguém que te ama, eu conheço alguém que tem um plano para você. Quem sabe foi desse jeito que Abraão conheceu também a Deus, que nem nós conhecemos. Ele não tinha mais nada além disso. Era o primeiro contato que ele estava tendo. Como com a gente também foi o primeiro contato. Eu acredito que o que aconteceu com ele também aconteceu com muitos de nós. Você estava numa fase boa, sei lá, numa fase tão boa, porque a Bíblia diz que a gente vem a Deus mais pela dor do que pelo amor. E alguém falou para você sobre Jesus, e você na hora aceitou aquele chamado e já foi lá na igreja ver quem é. Não, eu quero conhecer esse Jesus. Foi assim ou não? Foi assim? Eu lembro quando eu cheguei na igreja, eu cheguei quebrado, porque alguém tinha me falado que existia um Deus que me amava e que podia cuidar de mim, podia cuidar do meu problema. E simplesmente eu dei crédito àquela palavra e fui até a igreja. Mas aí eu falo para você, às vezes você dá crédito para uma palavra quando você está com um problema é fácil, ou não é? Às vezes você dá crédito para uma palavra quando você está por baixo, quando você já está sem esperança, é moleza, não é? Você está lá embaixo e a pessoa fala: não, eu conheço um Deus que pode te resgatar dessa situação, que pode reverter a sua vida. Você fala: eu quero, eu já tentei de tudo, eu quero. Agora pense em Abraão, um cara que já estava com a vida próspera, com a vida ganha, com a vida feita, um cara realizado, e ele resolve dar ouvido àquela voz, ao ponto de ele ser mencionado novamente no livro de Hebreus capítulo 11, que diz que pela fé ele deu ouvido àquela voz, mesmo sendo o primeiro contato que ele estava tendo com Deus, mesmo ainda não conhecendo Deus, ele deu ouvido àquela fé, àquela voz, assim como Pedro deu ouvido ao chamado de Jesus. Lembra quando Jesus chega na praia e Pedro está pescando ali, Jesus o chama e ele simplesmente larga tudo e fala: eu vou seguir. Deu ouvido. Está muito baixo? Está baixo? Você consegue aumentar um pouco para mim, por favor? Você lembra quando Jesus chamou João e Tiago? Aqueles homens eram bem resolvidos. João e Tiago tinham uma frota de navios que eles alugavam para os pescadores, mas ele largou tudo e foi para aquele chamado. E assim aconteceu com vários homens na Bíblia, porque a Bíblia diz lá em Jeremias,
capítulo 1, verso 5, que nós somos escolhidos por Deus, nós somos chamados por Deus antes que a gente se formasse no ventre. Então algumas pessoas largam tudo para seguir Jesus. Algumas pessoas largam emprego, largam tudo, como esses homens fizeram. Mas de repente não é isso que Deus quer de você, mas Ele quer ser prioridade na sua vida. Amém? Quando Ele te chama, é para que Ele possa ser prioridade na sua vida. Não é para ficar em segundo plano, não é para ser um quebra-galho, mas é para ser prioridade. E aí Ele faz um chamado, Ele faz 3 pedidos a Abraão, que na época ainda era Abraão, ainda não tinha mudado o seu nome para Abraão. Ele faz 3 pedidos para Abraão e também faz 7 promessas para ele também. Se ele dissesse sim ao chamado. Esses 7 pedidos e essas 7 promessas também valem para a minha vida e para a vida de cada um de vocês. Amém? E quais foram esses pedidos? Vamos ler no texto aí que nós lemos. Primeiro ele diz o seguinte, está escrito lá em Gênesis 12. Sai da tua terra. Foi o primeiro pedido que Deus fez para Abraão, sai da tua terra. Aqui não necessariamente quer dizer um lugar geográfico, às vezes pode até ser, né? Às vezes Deus pode até te chamar, falar, olha, sai dessa cidade que eu não te quero mais aqui, eu te quero lá em outro lugar, porque eu tenho uma obra para você lá no outro lugar. Mas a maioria dos casos aqui, nós trazendo para o dia de hoje, não quer dizer um lugar geográfico. Quando Deus te chamou, que Ele falou para você, sai da tua terra, esse sai da tua terra quer dizer o seguinte, olha, sai das coisas do mundo. Você não consegue seguir a mim e seguir ao mundo ao mesmo tempo. Eu estou te chamando e você vai ter que fazer uma escolha. Se você quiser falar sim para o meu chamado, você precisa deixar as coisas do mundo. Não tem como eu andar com as duas coisas. Outro dia eu vi a história de uma pessoa que disse que foi lá no Lollapalooza para falar de Jesus. Eu fiquei pensando, misericórdia. Como é que uma pessoa vai lá no Lollapalooza para falar de Jesus, um lugar onde a música é alta, onde as pessoas que estão lá não querem saber de Jesus? Como é que uma pessoa vai lá fazer isso? Não tem como. Com tanto lugar para falar de Jesus, ela podia falar de Jesus no metrô, ela podia falar de Jesus na escola, ela podia falar de Jesus no trabalho. Não, eu vou lá para o Lollapalooza. E Deus está dizendo, olha, sai da tua terra. Sai do Lollapalooza, tem lugar que não é mais para a gente. Tem lugar que não cabe mais o crente. Se eu quero ser abençoado, Deus está falando, olha, sai da tua terra, deixa de lado as coisas que estão do mundo, ou então, sai da tua terra quer dizer o seguinte, olha, sai do teu lugar de conforto. Se você olhar a história dos grandes homens da Bíblia, todos eles tiveram que sair de um lugar de conforto. Se você olhar a história de Paulo, Paulo era um teólogo, Paulo era bem sucedido, Paulo fazia parte ali das pessoas ali do templo, e de repente Deus chama ele para tirar ele de uma zona de conforto, e para levar ele para um chamado. Então muitas vezes se você disse sim, Deus vai te tirar de uma zona de conforto. Se você disse sim, mas não está disposto a sair dessa zona, aí fica difícil também ter direito às 7 promessas que foram feitas para Abraão. Porque eu primeiro preciso falar sim para os 3 pedidos que Deus faz a Abraão. Esse sai da tua terra também pode querer dizer alguma coisa que você tem que deixar de coisa do mundo que pode te atrapalhar na caminhada com Deus. De repente o sai da tua terra é um vício que você tem que deixar. De repente o sai da tua terra é um costume que você tem. São coisas que vão te atrapalhar na caminhada com Deus, e Deus está falando, ei, sai da tua terra. Se realmente você quer me seguir, se realmente você quer dizer sim ao chamado, sai da tua terra. Deixa essas coisas para trás. Porque não dá para andar junto. Esse sai da tua terra também está ligado a um novo nascimento. A Bíblia fala de um homem chamado Nicodemos, que um dia procurou Jesus na calada da noite. Nicodemos era um dos principais sacerdotes lá da sinagoga, do templo. E ele fala para Jesus, rapaz, como é que eu faço para te seguir? Como é que eu faço para fazer parte do teu reino? Jesus fala o que para ele?
Sai da tua terra. Só que em outras palavras, ele diz o seguinte: para você me seguir, você precisa nascer de novo, você precisa sair da sua terra, você precisa deixar essas coisas para trás, você precisa nascer de novo da água e do Espírito, senão não tem jeito. Se você não nascer de novo, não tem como você me seguir. Sai da tua terra. Foi o primeiro pedido que Deus fez para Abraão. Olha, sai da tua terra. Depois ele diz o seguinte: sai da tua parentela. E aí é complicado, né? Quando ele fala sai da sua parentela, você já pensa naquela sua tia, naquele seu tio, naquele seu primo. E será que é isso que Jesus está falando aqui? Que você precisa abandonar os seus parentes para você seguir a Ele? É isso? Não. Lógico que não. Deus é um Deus de relacionamento. Como é que Ele vai quebrar relacionamento? Ele está dizendo o seguinte: olha, sai da tua parentela, sai daquelas amizades que podem te atrapalhar na caminhada com Jesus. Larga aquele povo que vai te atrapalhar na caminhada com Jesus. Sai daquelas amizades que podem te influenciar na caminhada com Jesus. Nós somos fruto do ambiente em que nós vivemos. Sabia disso? Se você anda com pessoa ruim, você acaba sendo fruto daquela companhia. Nós somos fruto do ambiente onde nós andamos. E Deus está falando: ei, você quer me seguir? Sai dessa parentela aí. Deixa esses camaradas de lado aí. Já não combina mais. Essa não vai dar certo. Sai da sua parentela. O salmista diz o seguinte, Salmo 1, verso 1, ele fala o seguinte: que não é bom que a gente se assente na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque a gente acaba se tornando igual a eles. Se eu não sair dessa parentela, eu acabo me tornando igual a eles, igual a essas más companhias. E Deus está falando: quer me seguir? Deixa as más companhias de lado, deixa os maus costumes de lado, sai dessa parentela. Amém? Glória a Deus. Qual que é a terceira pergunta que ele faz? O terceiro pedido que ele faz: sai da casa do teu pai. E aí é complicado. Como é que eu vou deixar meu pai e minha mãe? É isso que ele está falando? Não. Sai da casa do teu pai. Ele está falando para Abraão: Abraão, é o seguinte, se você quer me seguir, você precisa deixar as tradições familiares de lado. Sai das tradições. Quem aqui foi criado, quem aqui nasceu num berço católico? Para seguir a Cristo você teve que fazer o quê? Sair dessas tradições. Eu nasci num berço católico. Quando ele falou, sai da casa do teu pai, eu entendi, eu preciso deixar essas tradições de lado. A tradição do sonunguinho, de acender vela, de dar 3 pulinhos, de pular 3 ondinhas, tem que deixar de lado. Sai da casa do teu pai, sai dos costumes que vão contra a vontade de Deus que você aprendeu lá dentro. Não é para deixar pai e mãe de lado, mas é para deixar as tradições, é para deixar os costumes que vão contra a vontade de Deus. Percebe? Foram somente 3 pedidos. E se você foi chamado, Deus também fez esses 3 pedidos para você. E não basta dizer sim somente para um. Se eu quero fazer parte, se eu quero receber as 7 promessas que vêm depois, eu preciso dizer sim para esses 3 pedidos. Senão não tem como eu falar que tenho uma vida com Deus. Amém? Glória a Deus. Não fica assustado não que a bênção é maior que os 3 pedidos. Não fica assustado não que o que vem depois é infinitamente maior que os 3 pedidos. Os 3 pedidos, se você olhar que Deus fez para Abraão, são coisas para o nosso próprio crescimento. Vamos falar que má companhia, Deus nem precisava falar que era para a gente cair fora, a gente já devia cair fora por nós mesmos. E aí ele faz 7 promessas. 7 promessas para Abraão, que são promessas para a minha vida e para a sua vida também. Qual é a primeira promessa que ele faz para Abraão? E farei de ti uma grande nação. Onde é que eu me encaixo nisso? Como é que Deus pode fazer de mim uma grande nação, que foi a promessa que ele fez lá para Abraão? Aqui Deus está falando, sabe o quê?
filhos espirituais. Farei de você uma grande nação, filhos espirituais, filhos na fé. De quem que você é filho na fé? De quem que você é? Eu sou filho na fé do pastor Edson, que um dia foi lá na minha casa pegar para mim. Ele está dizendo o seguinte: olha, a minha promessa é que de você eu vou fazer uma grande nação, de você eu vou fazer vários filhos na fé. O que você tem que fazer para isso? Pegar o evangelho. Qual foi o mandamento que Jesus deixou? Ir de pegar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Você está fazendo isso? Não, bom, então você não tem filhos na fé. Porque é isso que Deus espera de mim e de você, é isso que Jesus espera de mim e de você. Pegar o evangelho como um dia alguém parou para pegar para a gente. Nós estamos aqui hoje porque alguém pagou um preço de falar de Jesus para nós. Não foi? Ou você sonhou e veio para a igreja? Não, alguém pagou o preço. Eu não vou discutir se o testemunho de Jeová aqui é bom ou é ruim, não me interessa. Mas o que me interessa é que eles têm um evangelismo, eles falam de Jesus, faça chuva ou faça sol. Eles estão batendo na sua porta lá para falar de Jesus. Se é o Jesus certo ou não, não vem ao caso. O que interessa é que eles são ali determinados a evangelizar uma pessoa. Sabe que quando você aceita fazer parte do testemunho de Jeová, eles colocam uma pessoa à sua disposição durante 30 dias para ensinar a palavra. O que a gente tem feito aqui? Porque já é promessa de Deus que Ele vai fazer da gente uma grande nação. O que a gente tem feito para que essa grande nação aconteça? A gente vive falando aí que agora os caras vão voltar na política aí, que eu não vou nem falar nome, né? E são pessoas que são contra os valores bíblicos, né? A gente não fala isso direto, coloca nas redes sociais aí direto, que a gente tem que tomar cuidado, que não sei o que, não sei o que lá. Aí eu fico pensando, eu falei, por que a gente tem que tomar cuidado? Porque os caras estão falando? E por que a gente não se levanta e não começa a falar dos valores da Bíblia aqui também? A gente não fala nada, os caras estão falando aí. Os caras estão se reunindo, os caras não podem falar em mídia e outro, e a gente está quieto. Porque é politicamente correto eu ficar quieto, porque eu tenho vergonha de falar, vamos levantar, povo de Deus, vamos começar a falar de Jesus, vamos começar a falar dos valores que tem aqui na Bíblia. Vamos parar de aceitar. Porque é a promessa de Deus que Ele vai fazer da gente uma grande nação. É a promessa de Deus que o Brasil é do Senhor Jesus. E os valores vão ser esses, e não vai mudar, mas a gente precisa falar. A gente precisa começar a levantar e a falar. Fale, porque Deus é contigo. Fale, porque faz parte da promessa. Qual a segunda promessa que Ele fez? Para Abraão, Ele diz o seguinte: olha, eu te abençoarei. E essa é uma maravilha, todo mundo quer ser abençoado, não é? Essa promessa, eu vou falar uma coisa para você. Se eu pudesse, eu lia só essa, né? Fala, Deus, só essa aqui está bom, não precisava nem das outras, essa aqui já... Se eu só cumprir mesmo, essa aqui já resolve o meu problema. Ele diz, eu te abençoarei. O que ele quer dizer isso? Efésios capítulo 1, verso 3, diz que tudo aquilo que a gente precisa, todas as bênçãos que nós precisamos, elas já estão prontas lá nas áreas celestiais. Então, quando Deus falou para Abraão, e está falando para mim e para você, hoje, eu te abençoarei, Ele está dizendo o seguinte, olha, você não vai mais precisar ficar correndo atrás de bênção. Sabe aquela pessoa que corre atrás de bênção? A bênção está lá, vou para lá. A bênção mudou para lá, vou para lá. A bênção agora está ali, vou para ali. Não precisa mais correr atrás de bênção, porque as bênçãos de Deus vão te alcançar. E se eu estivesse numa igreja evangélica, nem estava dando glória a Deus, aleluia. Você não precisa correr atrás de bênção. É as bênçãos é que correm atrás de você. É as bênçãos é que vão te alcançar. Você não precisa mais se preocupar com isso. Está escrito lá, Deuteronômio 28, capítulo 28, versos 2. E as bênçãos seguirão aqueles que disseram sim ao chamado de Deus. E que já estão todas prontas. É isso que Deus falou para Abraão, olha, se você falar assim para os meus 3 pedidos, você vai ser abençoado com toda a sorte de bênção nas áreas celestiais. Qual foi a terceira promessa que Ele fez? Engrandecerei o teu nome. Meu Deus, como a gente precisa ter um nome assim, porque aqui Ele está falando aqui, sabe do que? De boa fama. Como nós estamos precisando ter boa fama, né? Porque o mundo pega aí uma minoria da minoria dos evangélicos que faz uma coisa errada e taxa todo como se fosse todo mundo igual. E esquece que a maioria são tudo gente boa, ainda tem pastores que são gente boas, tem crentes que são gente boas, ainda tem pessoas
na igreja que é a maioria que tem som de boa fama. E essa boa fama não vem de você, mas vem do Jesus que habita dentro de você. E ele fala para Abraão, falou o seguinte: se você falar assim para o meu chamado, eu vou engrandecer o teu nome, você vai ser uma pessoa de boa fama. Como é bom, às vezes o Léo vai chegar para mim e falar: olha, eu estou pensando em fazer uma coisa com o G, o que você acha? Com o pastor G, eu falo: rapaz, pode ir, é um homem de Deus, é um homem de boa fama, não é bom? Aí vem outra pessoa: não, estou pensando em fazer uma coisa com o Ferdinando. Olha, cuidado, hein, cara, é crente, mas sei não, está na igreja lá, mas não sei não honra as coisas, não paga ninguém. Uma fama, a gente precisa ter boa fama. E essa boa fama Deus nos dá para a gente. Eclesiastes capítulo 7, verso 1, eu queria que você lesse, abrisse aí para a gente ler. Você vai ver o quanto vale uma boa fama. Eclesiastes capítulo 7, Salomão falando. Eclesiastes capítulo 7, verso 1. Todo mundo achou? Eclesiastes depois de Provérbios. Capítulo 7, verso 1. A palavra de Deus diz o seguinte: melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Ele está dizendo o seguinte: melhor é a boa fama do que o perfume mais caro que existe. Melhor eu ter boa fama. Porque se eu tiver boa fama, as pessoas vão querer servir o Deus que eu sirvo. Mas se eu tiver uma fama ruim, eu falo: Deus me livre de servir esse Deus. Não, desse camarada aí, não quero nem de graça. Né? Por isso que a gente tem que ter boa fama. O mundo gosta de colocar as coisas ruins que a gente faz, mas a gente precisa começar a enfatizar as coisas boas que a gente faz. E outra coisa que eu vou te falar em nome de Jesus Cristo: se você é daquela pessoa que gosta de ficar colocando escândalo que acontece no nosso meio, replicando no WhatsApp, pare em nome de Jesus Cristo. Nós não podemos falar mal de nós mesmos. Se você tem esse hábito, eu te peço em nome de Jesus que você pare com isso. Vamos começar a replicar as coisas boas. Nós precisamos ter boa fama. Os escândalos do mundo aí já replica, não pode partir da gente. É a promessa que ele faz: eu engrandecerei o teu nome. Qual é a quarta? Tu serás uma bênção. Bom, primeiro ele diz que vai abençoar. Depois ele fala o seguinte para Abraão: tu serás uma bênção. O que ele quer dizer com isso? Que ele vai deixar de ser só um abençoado, mas vai passar a ser um abençoador também. Vai ser uma bênção. A Bíblia diz que é melhor é dar do que receber. Você tem essa promessa. Você vai ser uma bênção. Sabe, já deve ter acontecido com você, porque vocês são bênção em nome de Jesus. Já deve ter acontecido com você, de você chegar num lugar, aquele lugar está vazio, numa loja, num comércio, e você põe o seu pezinho lá dentro e começa a vir gente. É a bênção do Senhor na sua vida. Porque Deuteronômio 28 diz que nós somos abençoados ao entrar e somos abençoados ao sair. Quando nós colocamos os nossos pés ali, o Senhor ordena a bênção. Nós somos portadores da bênção de Deus. Onde nós chegarmos, o lugar tem que mudar, a atmosfera tem que mudar, porque chegou a bênção de Deus. Onde você colocar o seu pé, meu Deus, aquele turbilhão tem que parar, tem que mudar. Porque você é uma pessoa que carrega a bênção de Deus. Foi isso que ele falou para Abraão: ei, você vai ser uma bênção. Cutuca seu vizinho aí para você não dormir, diz para ele: você é uma bênção. Cutuca aí. Fala: você é uma bênção. Cutuca você na sua casa aí, vê quem está na sua casa com você, fala: você é uma bênção. Fale, porque isso é promessa. Vocês são uma bênção, em nome de Jesus.
Qual foi a quinta promessa? Eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Olha que coisa legal que Deus está falando para Abraão. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. Ele está se referindo, sabe o que aqui? A intercessão. Sabe quando você para orar por alguém, pela saúde de alguém, Deus está falando, eu vou abençoar a sua saúde também. Porque eu vou abençoar aqueles que você estiver abençoando. Sabe quando você para olhar pelo casamento, orar pelo casamento de alguém? Deus vai abençoar seu casamento também. Porque a oração, quando a gente faz a intercessão pela vida de alguém, a bênção passa primeiro na nossa vida, para depois alcançar aquela pessoa. Sabe quando você se dispõe para ir no hospital, para orar por alguém, aquela bênção vai passar na sua vida primeiro, porque Deus vai abençoar quando você abençoar alguém. Intercessão. A gente tem uma reunião aqui de intercessão toda terça-feira, que as pessoas estão aqui orando pela vida de vocês, e com certeza elas também estão sendo abençoadas, porque isso é promessa de Deus. Aí a gente tem vergonha de orar. Como é que pode? A gente tem vergonha de orar. Eu lembro que esses dias eu cheguei na lanchonete para trabalhar, estava uma atmosfera ruim. Sabe quando você entra e já caiu um prato, quebrou, eu falei, misericórdia, vamos orar. Vamos orar. E começamos a orar ali, aquela atmosfera foi mudando, e começamos a expulsar o demônio, e o negócio foi mudando. Porque quando a gente ora, quando a gente abençoa, a bênção também passa pela gente. Eu abençoei aquele lugar, abençoei as pessoas que trabalhavam ali, os alunos que estavam ali assistindo aula, falei, Deus abençoa todos eles. Aí a bênção começa a vir para a gente também. É promessa, não é troca, é promessa. Portanto, quando você tiver a oportunidade de orar por alguém, meu irmão, não liga para o pastor não, ora você. Você pode até ligar depois, falar, pastor, depois eu queria que o senhor fizesse uma visita, eu já orei aqui já, mas, faz uma visita para dar um reforço aqui, porque ele diz que se a oração do justo tem efeito, que dirá do monte de justo junto. Mas não perca a oportunidade de orar, porque quando você ora, aquela bênção passa por você, e alcança a pessoa que você orou. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, foi a promessa que Deus fez para Abraão. Qual que é a sexta promessa? Eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. E aqui é forte, né? Quando Deus faz uma promessa dessa é forte. Eu estava lá na lanchonete que a gente tem lá no Objetivo, e a mulher chegou para mim e contou uma coisa, meu Deus, a gente é obrigado, tem hora que é obrigado a sair, porque a gente não pode retrucar, porque a gente é diferente. Eu não posso fazer o que o mundo faz, né? Mas ela falou para mim, não, eu sirvo a Deus é o seguinte, que se a pessoa fizer uma coisa para mim, Ele mata a pessoa na hora. Falei, caramba, é verdade? É verdade, comigo é assim, né? Pega essa passagem aqui. E aqui Deus não está falando, não é a promessa que Deus fez. Deus está dizendo o seguinte, olha, quando você for injustiçado, quando você quando falarem mal de você, não retribua com injustiça ou com palavra ruim, porque eu é quem sou a sua justiça. Eu é quem luta as suas lutas, eu é quem guerreia por você. Se você está sendo injustiçado, fica frio, porque Deus vai comprar a sua briga, você não precisa fazer nada. Se você está sendo uma pessoa que está sendo maltratada, estão falando mal de você, confie em Deus, porque Ele é quem vai lutar, Ele é quem vai agir, porque é promessa dEle. Deus está falando, eu vou cuidar daqueles que amaldiçoam você, pode ficar tranquilo, não perca a sua noite de sono, deixe na mão de Deus, deixe na mão de Deus. Aí você começa com as pessoas a falar, então eu tenho que ser bobo, trouxa. Não, você tem que confiar que Deus é poderoso para resolver aquele problema para você, aquela injustiça. Meu Deus, quantos testemunhos a gente tem de pessoas que passaram por coisas injustas e colocaram nas mãos de Deus, e elas acabaram sendo honradas, porque Deus é o nosso juiz, Deus é a nossa justiça. E se quiser dar glória a Deus, pode dar glória a Deus. Ele é quem guerreia as nossas lutas, Ele é quem luta as nossas batalhas. Se você está se sentindo injustiçado, coloque-a nos pés dEle e aguarde, porque Ele vai fazer justiça. Não queira fazer com suas próprias mãos, com seus próprios braços, porque não foi essa a promessa que Deus te fez e nem faz parte do chamado que Ele fez para a sua vida. Sétima e última promessa que Ele fez para Abraão:
em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é uma promessa que eu pego para a minha vida. Porque aqui Deus está falando sobre salvação. Ele está dizendo o seguinte: eu vou te chamar, e através de você, a sua família todinha vai ser salva. Você vai ser a porta para levar a salvação para a sua família. Porque a promessa não é para você. Através de você serão salvas as famílias. E primeiro, a sua família. Ah, mas meu filho nem pense em ir na igreja. Deixa que Deus está cuidando. Não, meu pai não pode nem ouvir falar de Jesus. Deixa que Deus está cuidando. É promessa que vai ser salvo você e a sua família. É promessa. Abre aí a sua Bíblia aí, Atos. Atos 16. Conta uma história aqui que vale a pena você ler, reler e ler de novo. Eu não vou conseguir ler tudo, mas você lê na sua casa. Atos 16. Atos 16, verso 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 31. Todo mundo achou? Diz a palavra de Deus: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Somente crê. Não, mas meu filho não dá nem sinal. Somente crê. Não, mas a minha esposa não dá nem sinal. Meu marido, somente crê. Não, mas só eu que sou crente aqui em casa, é uma luta danada. Somente crê, e serás salvo tu e a tua casa, através da tua vida. E vou te dizer outra coisa, e vou te falar em nome de Jesus: você não precisa nem se preocupar muito em pregar. A gente fala das boas novas, mas o nosso exemplo de vida fala mais do que a nossa boca. Através do exemplo de vida de vocês, as pessoas vão querer aceitar Jesus, vão querer servir ao Deus que vocês servem. Através do comportamento de vocês, a pessoa vai falar: nossa, mas eu chego na casa do Leandro e da Sol, é uma paz. O que vocês têm dessa paz? Eu queria essa paz para mim. Ele vai falar: essa paz é Jesus. Olha, só vai abrir a boca quando for necessário. É desse jeito que vai ser salva a nossa casa. Não adianta você chegar para o seu filho e falar: você tem que aceitar Jesus. Você vai expulsar ele da igreja. Você vai botar ele para fora da igreja. Porque não é por amor, não é por dor, nem por violência, é por amor. Mas se você tiver um bom exemplo, uma boa fama, ele vai querer servir o Deus que você serve. Nós fomos num casamento ontem, o casamento do Pedro e da Karen, né? E a hora que ele falou que ia honrar os pais dele, cara, eu falei para ele: vocês me matam de chorar aqui no canto. Ele falou: não, eu queria honrar meus pais, minhas mães, meus pais, meu e da Karen, porque tudo que nós somos por causa deles. E de repente eles levam uma bacia de água lá e começam a lavar os pés do pai e da mãe. Exemplo. Ele falou: eu quero honrar porque eles foram um exemplo para mim. Eu não quero honrar porque eles ficaram na minha orelha. Eu quero honrar porque eles foram um exemplo. A gente precisa ser exemplo. Você quer ter a sua casa salva? Crê e ela será salva. Mas seja um exemplo. E tem que ser um exemplo bom. Não adianta você estar aqui na igreja e continuar fazendo um monte de coisa que já devia ter parado. Paulo diz o seguinte: olha, todas as coisas são lícitas. Tudo que está aí fora você pode fazer. Meu Deus, mas nem tudo convém. Nem tudo convém eu fazer. Tem coisa que eu tenho que parar. Se eu quiser viver essas promessas que Deus fez para Abraão. Amém. Glória a Deus. É a mensagem que eu tinha para vocês essa manhã, é essa. Eu espero em nome de Jesus que Deus tenha falado com vocês como falou a minha vida. Que realmente a gente possa não viver só as promessas, mas também possa viver o chamado. Porque as promessas são consequências do chamado na nossa vida. Eu queria estar orando por vocês.
aqui na igreja, quem está nos assistindo na rede social, pelo menos primeiro para você que ainda não falou sim para o chamado, porque para mim viver essas promessas eu preciso primeiro falar sim ao chamado que Jesus tem feito na minha vida. Não adianta eu querer me apossar das promessas se eu não faço parte se eu não falei sim ainda para esse chamado. Então você aí que está na sua casa, você talvez está aqui na igreja e não aceitou Jesus ainda, não existe outro caminho. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida, não tem outro. Se você que está na sua casa já tentou de tudo na sua vida, Deus está lembrando você, Jesus está lembrando você novamente. Eu fiz um chamado para você, está na hora de você decidir. Se você tomou a decisão de aceitar o chamado, eu queria te dizer o seguinte: aqui tem uma igreja te esperando, de portas abertas, de braços abertos. Nós estamos aqui na Avenida Interlagos, número 2416, Igreja Cristo Salva de Interlagos. Você vai ter pessoas aqui que vão estar de braços abertos esperando. Mas eu queria que você, que resolveu falar sim para esse chamado, colocasse a mão no seu coração e repetisse essa oração comigo. Aliás, a gente podia repetir todo mundo aqui. Senhor Jesus, eu abro agora o meu coração e te peço, entra no meu coração, Deus. Entra no meu coração, Jesus. Arranca dali tudo aquilo que vem te desagradando. Eu peço perdão pelos meus pecados. E entrego agora a minha vida para ti, para que o Senhor faça o teu querer na minha vida, Jesus. Entra no meu coração, entra na minha casa e muda tudo. Em nome de Jesus. Eu te recebo. Você que está na sua casa, diz o seguinte: eu te recebo, Jesus, como meu Senhor e meu Salvador. Amém? A segunda oração eu queria fazer para você que resolveu se afastar de Deus. Não me interessa o motivo, né? Algumas pessoas, se começar a falar motivo, o que não vai faltar aqui é motivo para a pessoa se afastar, para a pessoa parar de ir na igreja, para a pessoa deixar Deus de lado, para a pessoa começar a ter uma vida de crente só, né? Que tem pessoas que já defendem que você não precisa estar na igreja para ser crente. Mais uma mentira que Satanás tem colocado na mente da gente. Porque a Bíblia diz em Apocalipse que Deus habita no meio da igreja. É lá que o Espírito de Jesus habita. Então você que está afastado há muito tempo, Deus está refazendo novamente esse chamado para você. Você, quem sabe aqui, Deus está fazendo novamente esse chamado para você voltar. Porque Ele tem um plano na sua vida. Você que está afastado e que está nos assistindo, quem sabe Deus está falando ao seu coração, fazendo novamente esse chamado e dizendo: volta para a casa do Pai, porque eu tenho um anel para colocar no seu dedo, eu tenho uma sandália para pôr nos seus pés, eu tenho vestes novas para colocar no seu corpo. Volta para a casa do Pai, porque o Pai está te esperando de braços abertos, porque Ele tem um chamado para a sua vida, porque Ele tem um plano para você. Sabe, Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E eu queria orar pela gente que está aqui. Quem sabe a gente aceitou o chamado, a gente falou sim para esse chamado, mas tem alguma coisa que ainda precisa ficar para trás. Você ainda precisa sair da terra, sair do meio da parentela, sair da casa dos seus pais. Eu não vou ficar aqui perguntando o que você tem ou não fazer, isso é entre você e Deus. Mas eu queria que você agora, se você ainda tem coisas que precisam ser tiradas da sua vida, costumes, tradições, vícios, que você colocasse isso agora aos pés de Jesus, numa demonstração de arrependimento. O Léo vai tocar um louvorzinho para a gente aqui. E quando ele estiver tocando esse louvor, você que está na sua casa também, se tem alguma coisa aí que você precisa deixar de lado, sai da sua casa, sai da parentela, sai da casa do seu pai, sai da terra. Você vai colocar isso agora aos pés de Jesus, alguma coisa que tem que ficar para trás para que esse chamado possa fluir na vida da gente. Sabe, em nome de Jesus Cristo, não permita que nada atrapalhe a sua caminhada com Deus. Não
Não existe outro caminho. Não existe nada melhor do que servir a Deus, do que falar sim para Jesus, do que ser amigo de Jesus. Nós vamos cantar um louvorzinho aqui rapidinho. Você vai fechar seus olhos, você na sua casa. Você vai fechar seus olhos e vai colocar: Senhor, eu não quero mais que isso faça parte da minha vida. Eu estou deixando isso aqui agora para trás. Eu quero seguir com o Senhor. Faça isso em nome de Jesus. Habita no alto céu, seu reino jamais terá fim. Seu amor incomparável é a ponto de sacrificar teu filho por mim. O trono ninguém irá tomar. O seu poder não há como comparar. Deus da glória, Deus da criação, onde todos os povos diante dele se prostrarão. E ele será chamado, ele será chamado, ele será chamado, ele será chamado Conselheiro maravilhoso, Deus poderoso, Pai eterno, Deus forte, Príncipe da paz, Deus Criador, Pai celestial, a nossa esperança, refúgio e proteção. Vamos ficar de pé. Eu queria, antes de encerrar a transmissão, estar orando por você. Vamos ficar de pé aqui na igreja. Você na sua casa também, fique em pé. Coloque a mão no seu coração. Feche seus olhos, cubra sua cabeça em sinal de reverência a Deus. Pai, nós queremos te agradecer por essa semente lançada essa manhã nas nossas vidas. Eu queria orar no nome de Jesus. Orar por pessoas que precisam de reconciliação contigo. Orar, Deus, por pessoas que agora se arrependeram daquilo que vinham fazendo, mas estão dispostas agora a deixar para trás. Eu queria dizer para vocês que a promessa de Deus continua a mesma para a sua vida. Que a promessa de Deus não tem prazo de validade, que a promessa de Deus não vence, que a promessa de Deus não tá baseada em circunstâncias, mas está baseada na sua fidelidade, na sua obediência. Que realmente as bênçãos do Senhor possam te alcançar onde quer que você esteja. Que realmente você possa ser uma bênção por onde quer que você ande. Que realmente Deus lute as suas batalhas, permita que o Espírito Santo de Deus lute por você, para que realmente você possa viver tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida. O nosso Deus é um Deus de promessa, o nosso Deus é um Deus de milagre. Creia nisso. Creia nisso e você viverá o melhor de Deus na sua vida. Creia nisso e será salvo tu e a tua família. Isso é uma promessa de Deus para a minha vida e para a vida de cada um de vocês. Aplauda ao Senhor. A gente vai encerrar a transmissão. Antes de encerrar, vai aparecer aí na tela aí os dados para você estar fazendo o depósito da sua oferta ou do seu dízimo. Você aqui na igreja também vai ter a oportunidade de estar entregando a sua oferta e o seu dízimo. Eu queria dizer o seguinte: nós já aprendemos que todas as bênçãos que nós precisamos, todas elas já estão reservadas para nós nas áreas celestiais. Mas a Bíblia diz que quando a gente é fiel a Deus nos nossos dízimos e nas nossas ofertas, porque a obra de Deus vive com o seu dízimo e com a sua oferta, Deus ele pega simplesmente e abre a janela do céu para que aquelas bênçãos que já estavam preparadas comecem a cair sobre as nossas vidas.
Sabe quando a pessoa faz aniversário, a gente fala para ela: meu desejo para você é uma chuva de bênção. É essa chuva aí, é Deus abrindo a janela e aquelas bênçãos caindo sobre nós, caindo sobre a nossa vida, caindo sobre a nossa casa, caindo sobre a nossa família. Portanto, seja fiel. Se Deus tocou no seu coração de fazer uma oferta, se Deus tocou no seu coração aí em casa de estar ofertando, de estar colaborando com essa obra, está aparecendo aí o Pix, a conta, o CNPJ, fale sim para esse chamado. Oferte na casa do Senhor. Você aqui que já separou a sua oferta também, aqui está o cesto. Você pode vir trazendo de um por um, colocando aqui. Nós estamos encerrando a transmissão. Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe e até a próxima.